Mateus capítulo de número 6, a porta da oração. Uma porta que quase ninguém gosta de entrar por ela, porque ela dá trabalho. Às vezes as pessoas querem pedir os outros para entrar por ele na porta, né? Aquela velha máxima: irmão, ore por mim. Conhece isso? Irmão, vai para a igreja hoje? Lembra de mim nas suas orações. Ela mesma não move uma palha, não ora nada, mas quer que os outros façam o trabalho dela, né? É uma mania, essa é uma mania da igreja. Gosta de pedir oração. Você vê que nós estamos tirando muita coisa de oração, né? Por quê? Porque senão as pessoas ficam dependentes. Há uma igreja que eu fui agora, tem lá um lugar assim para botar pedido de oração. Por que a pessoa não ora? Então nós estamos tentando ver se a pessoa fica adulta, né? Coloque a mão sobre a palavra de Deus assim. A Bíblia, coloque a sua mão sobre essa palavra. Capítulo 6, verso 9. E ore comigo. Querido Deus e Pai, esta é a tua palavra. Palavra santa, poderosa, instrutiva, que certamente vai nos ajudar a conhecer melhor a vontade do Senhor. Abençoa-me, que o meu coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor. Amém. Uma das orações mais conhecidas e mais falada e menos praticada é esta oração do Pai Nosso, que é o que você vai ver aí, verso 9 até verso 15. Acompanhe a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esses dois versículos foram acrescidos para levar o orador a uma consciência para poder praticar o início dessa oração. Podeis sentar. Já oramos. Vou pedir que alguém me facilite lá com um copinho com água, se tiver. Preferência que não tenha gelo, tá bom? Obrigado. Lembrando aos irmãos que sempre na parte da manhã aos domingos o nosso culto é um culto mais voltado para família de Deus, cristãos. Não é um culto voltado para salvação no contexto, embora aconteça, mas é uma palavra de conscientização para o comportamento da vida cristã. Então, é um culto de ensino. Há igrejas que de manhã faz escola dominical bíblica, separa o grupo em grupos, faz a revista, né? Tem aquela revista, depois que termina aquela aula, aí vem o culto. Aí fica de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Nós entendemos
que este horário da parte da manhã é muito importante para as famílias. Então nós fazemos um culto mais compacto, com cânticos e uma pregação no sentido de orientação, que é como uma escola bíblica, para que os irmãos possam voltar para casa mais cedo, ainda realizar o seu almoço, a sua feira, ou talvez até dar uma saída. Então esta é a nossa maneira. Não estou dizendo que quem faz escola bíblica está errado, não é isso. Nós entendemos que é melhor para nós e para a nossa igreja que você seja liberado mais cedo. Então, lembrando, portanto, que se trata então de uma palavra de orientação bíblica cristã. No capítulo 6 e verso 5, você vê, Jesus ensinou como se deve orar. Foi o que nós falávamos aqui na semana passada. Portanto, ele trata sobre arrogância, orgulho, tanto a dar as ofertas, como orar com ostentação, que era a maneira de chamar a atenção para si. Então, você descobre, falamos semana passada, que aquela pessoa que gosta de orar e quer que todos vejam que ele está orando, ele chama a atenção não de Deus, mas para si. Chamamos isso orgulho, foi o que Jesus falou, hipocrisia, etc, etc. Então você descobre nesse capítulo 6, verso 5, esse princípio. Para quê? Agora você veja, ele dá para os discípulos uma orientação mais profunda sobre a oração do Pai Nosso como uma aula prática. Então, mantenha sua Bíblia na mão para você ver. Ele dá aqui uma aula para os discípulos sobre esta oração do Pai Nosso, que era uma oração muito decorada, e até servia de uma maneira de apagar pecado. A Igreja Católica adotava o seguinte: se você chega lá, cometia um pecado, você sentava lá numa cadeira, tinha uma tela, você não via o padre, e você falava: Padre, eu fiz isso, fiz aquilo, e o padre ficava ouvindo ou recebendo os seus pecados ali. Mas padre, eu fiz isso. Então o padre analisava segundo a gravidade do pecado, e ele então dava uma pena. Você tem que orar 25 Pai Nosso, 35 Ave Maria. Aí o camarada ficava repetindo, aí vem a palavra repetição: Pai Nosso no céu, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, e Pai. Custava para chegar a 25. E quando chegava, Ave Maria, agora é outra. Ave Maria, cheia de graça. Eu estou dizendo aos irmãos, não com críticas. Eu estou dizendo que era uma maneira que eles tinham de fazer com que a pessoa se sentisse perdoada dos seus pecados. E eles confessavam. Só que a oração do Pai Nosso, ela não tem. Ela não tem esse contexto. É uma oração diferente. O Senhor Jesus então ensina para eles. E eu estou falando aqui na minha frente, é um pastor que era católico praticante, rezava o terço, enrolando no dedo, não era assim? A nossa forma de orar, ela não tem sido, irmãos, ouça bem, alinhada, creio eu, até por falta de conhecimento de acordo com esta oração do Pai Nosso. Você descobre que esta oração, ela não é, nós não fazemos esta oração, não aprendemos, porque a oração, às vezes a pessoa vai orar, ele fala: ó Senhor Deus, aleluia, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso, ele entra já pedindo tudo, mas essa oração não abre mão
da primeira parte. Qual é a primeira parte da oração? Olha aí na sua Bíblia. O que está escrito aí na sua Bíblia? A primeira coisa é santificar o nome de Deus. Eu estou dizendo a você, esta falta de compreensão tem atrapalhado pessoas sinceras, honestas, que acreditam. Mas aqui ensina o que está escrito. Então é preciso que a gente coloque bem dentro. Nós iniciamos como pedindo para nós. E esquecemos da base, santificar o nome de Deus. Esta é a entrada da oração. Eu não posso chegar diante daquele que é santo e poderoso sem eu reconhecer a sua santidade. Eu não posso fazer isso, porque eu não estou chegando diante de uma pessoa qualquer, eu estou chegando diante do Senhor poderoso, eterno, santo, eu estou chegando diante da majestade. E como é que você se apresenta a uma majestade? Primeira coisa, você tem que reconhecer a autoridade dele, que é uma autoridade. Então nós iniciamos, primeira coisa é reconhecer, santificar o nome. Portanto, ele diz assim: portanto, vós orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas também não é só palavras, porque palavras é uma coisa que pode se falar, mas não está dentro do íntimo, não está dentro dos sentimentos, está falando uma coisa só pro forma ou por um hábito. Então o texto ele nos leva a uma reflexão muito mais profunda. Então vamos pensar duas coisas aqui, no sentido da nossa vida neste mundo. Pai, quem é o nosso pai carnal e a nossa mãe? O nosso pai carnal foi uma pessoa que Deus escolheu, e um pai e uma mãe para nós nascermos. Por isso os pais merecem atenção, respeito, algo que nós estamos vendo muito fraco nesses dias, de reconhecer os seus pais como autoridade que é sobre você. E ninguém teve o direito de escolher pai. Foi Deus que escolheu. Olha que coisa fantástica. Foi Deus que escolheu o pai. É preciso então, todos nós, falo aqui para os mais jovens, é preciso nós reconhecermos que o seu pai e a sua mãe é uma autoridade na sua vida, porque foi ele que proporcionou o seu nascimento. Ninguém nasce da madeira, ninguém nasce da pedra, você nasce de um pai e de uma mãe. E este mesmo cuidado que Deus tem com os seus filhos, os pais também têm cuidado com seus filhos. Eles são motivo das nossas preocupações diárias. Por quê? Porque eu sou pai. Agora, não é porque eu sou pai, porque há filhos que digam assim: papai me botou no mundo, ele tem que fazer. Isso não passa de um mal criado e de uma pessoa ingrata, que não reconhece a autoridade do seu pai, que o colocou neste mundo. Então, eu não sou meu pai chamava-se Carlos Pereira Barreto. A minha mãe chamava-se Madalena, com G, Magda, Madalena Pinheiro Barreto. Eu só convivi com meu pai até 4 para 5 anos. Eu lembro do meu pai. Era um homem bem ruivo, amoroso com os filhos. Ele tinha 30 anos e teve 8 filhos. Ele sentava no baldrame da porta da cozinha assim, e as crianças, nós vinham, uma agarrava no pescoço, outro sentava aqui. Ele nunca levantou a mão para uma criança, ele abraçava aquelas criancinhas pequenas, descalça,
E ele amava aquelas crianças. Eu lembro do meu pai. E é impossível você esquecer do pai. É impossível você esquecer da sua mãe. Impossível. Por quê? Porque é esta convivência na infância que faz isso, né? Como é que eu posso esquecer? Não posso. E eu não tive essa oportunidade. Logo depois meu pai morreu, eu perdi. A minha infância foi muito perdida. Mas já passou, graças a Deus. Agora é preciso que você saiba, assim como o pai, meu pai, minha mãe, que me geraram, claro, dado por Deus, agora você descobre o outro lado da moeda para você saber, este é meu pai carnal, minha mãe carnal, mas eu tenho agora o outro lado. Na vida espiritual, a vida espiritual, ela vem do Pai eterno. Foi Ele que me deu e soprou em mim o seu Espírito. Então eu não sou um boneco, eu não sou oriundo do macaco, eu sou feito. Meu pai foi usado por Deus, mas meu pai não podia dar o Espírito. Quem deu o Espírito foi Deus. Então, quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, e aí nós temos então o primeiro princípio que é importante. Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso protetor. Para quê? Para caminhar dentro deste mundo que nós vivemos. Então, a vida cristã, eu tenho um pai. O meu pai se chama o Senhor eterno, Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele é o meu pai, meu Salvador, e eu entro nesta família. Uma vez dentro desta família, ouça bem, eu tenho proteção. Assim como você protege o seu filho, assim como você corrige o seu filho, nosso Pai, Ele nos protege, mas também nos corrige. Ele corrige, nos dando princípios, nos dando a sua palavra, a orientação, como nós devemos nos comportar como filhos. É impossível você viver uma vida cristã se você não entrar neste caminho. Reconhecer a santidade de Deus. Por isso nós vemos no primeiro texto que nós vemos aqui, eu não posso entrar para a minha oração sem primeiro me curvar e dizer: Senhor, santificado seja o teu nome. Mas é muito mais do que isto. Não é só palavras. Que a minha vida, que o meu viver, que o meu caminhar santifique o teu nome. Você entendeu agora como é que funciona isso? Que o meu viver, que o meu caminhar, o meu falar, o meu ouvir, a maneira que eu tenho de expressar, que tudo isto santifique o seu nome. Esta é a oração de entrada. Eu não posso chegar diante de Deus já mandando bala em Deus. E eu hoje vejo cada arrogância de oração. Oh Deus, o Senhor tem que dar porque está na tua palavra. Pai, Deus, rapaz, para. Parece até algum pai que o filho quer bater, não é assim? Você sabia que tem filho que ataca o pai, quer bater no pai e na mãe? Às vezes você vai fazer uma oração a Deus, eu vejo a pessoa falar: não, você quando chegar dinheiro, tu tem que ordenar. Você tem que ordenar a Deus. Isso é arrogância, isso é insanidade. Uma pessoa que entra dessa maneira diante daquele que é santo. Como é que eu posso chegar diante de Deus com o tamanho de uma arrogância? Eu tenho que chegar diante dele, reconhecer a santidade dele. Pai nosso, devido ser tão popular esta oração,
Nem sempre nós paramos para ver o peso e a profundidade desta palavra, Pai Nosso. Sugerindo o quê? O que sugere quando eu tenho essa palavra? Está sugerindo uma íntima comunhão. Revela a minha comunhão, porque eu não estou dirigindo a um estranho, eu não estou orando para um estranho, eu estou orando a uma pessoa que eu tenho comunhão. E aí é a vida cristã, é uma vida de comunhão com o Senhor. É uma coisa, é muito íntimo isso, devido a estas palavras, estar nos céus, né? Exige reverência. Eu tenho que ter reverência ao nome do Senhor, irmãos. E aqui a gente pode ampliar para outros lados. Santificado seja o teu nome. Esta é a porta de entrada. Diz o seguinte: permita que a minha vida, Senhor, santifique o teu nome. Isto é um desafio enorme. Isto é o maior desafio que eu tenho e que você tem, a nossa vida, poder santificar o nome de Deus para Ele vir até a mim, para me ajudar na minha luta. É um desafio. Isso é um desafio. Porque nem sempre a nossa vida está santificando o nome do Senhor. Nem sempre. Temos, vou usar o termo, nossa vida às vezes, ela está tão fragilizada, que a gente tem até vergonha de chegar diante de Deus, não é verdade? Quanto mais dizer que a minha vida santifica o seu nome. Isso é muito difícil, a não ser que você tenha facilidade, eu não tenho. Eu fico meio quebrado, porque não posso ser assim. Então você descobre: venha o teu reino. Ouça o que eu vou te dizer agora. Olha o que diz o texto ali: venha o teu reino. Depois que eu santifico, eu digo agora: venha o teu reino. Venha o teu reino. Isto é muito interessante. O reino de Deus, repita comigo: o reino de Deus está acima das nossas necessidades. Se ele não tiver acima das nossas necessidades, com esse conceito, impossível. É bater na pedra e não sair água. É bater na pedra. Se você sentir vontade de cochilar, dá uma cochilada aí, mas não deixe. Se estiver perto aí, acorda o irmão, por favor. Dizendo que o Senhor possa reinar sobre todas as coisas. Senhor, eu sei que eu estou passando por essas lutas, mas Senhor, primeira coisa que eu quero é que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Porque eu preciso primeiro dizer a Ele tudo que eu tenho dentro do meu coração. Esta é uma expressão muito séria, irmãos. Seja feita a tua vontade. Meu irmão, isso é difícil. Por isso que Jesus ensinou. Porque você diz: seja feita a tua vontade. E se Deus não quiser nos abençoar, como é que faz? Seja feita a tua vontade. Vamos para o Evangelho de Lucas. Eu queria falar calmo, mas não consigo. Eu não sei porque que todo pastor tem a mania de gritar pensando que os outros é surdo, mas tudo bem. É que é impossível você não ficar agitado diante de uma situação dessa. Lucas capítulo 22. Meus irmãos, Jesus estava dando uma aula mais profunda, dizendo: meus filhos, daqui a pouco eu estou fora do barco e é vocês que vão ficar por aí. E eu preciso que vocês aprendam. Lucas capítulo de número 22,
verso 39. Jesus no Getsêmani, 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro, ou de uma distância média, de uma pedra, e de joelhos orava. O que ele orava, irmão? O que Jesus orava? Verso 42. Dizendo o quê? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. Você pensa que a vontade de Jesus era morrer? Está enganado. Você pensa que a vontade de Jesus era levar uma prego nas mãos, coroa de espinho na cabeça, uma lança? Isso não era a vontade dele. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Ele sentia dor. Mas reconhecendo a sua filiação de pai, ele disse: Pai, a minha vontade não é morrer. A minha vontade não é essa, mas não que não seja aquilo que eu quero, e sim o que tu queres. Você faz essa oração? Mas nós não fazemos. Já chegamos diante dele já com papel registrado o que ele tem que fazer, não é assim? Já está ali, nós já levamos a receita. Ó Deus, tu tem que abençoar minha sogra, tu tem que abençoar meu trabalho, tu tem que abençoar meus filhos, tu tem que abençoar não sei o quê, tu tem que matar meu vizinho. Já levamos um pacote. Sabe por quê? Porque isto revela o coração do homem, hein? Isso revela o íntimo de cada um. Portanto, seja feita a tua vontade, aqui na terra como céu. Colocar, repita comigo, colocar a vontade de Deus acima das nossas necessidades. E isto no meu coração. Porque, irmão, se a vontade de Deus não estiver implantada no meu coração, não vai funcionar nada nesta vida. Portanto, esta oração desenvolve. A quarta petição expressa a nossa necessidade. Você veja que as primeiras três expressa para Deus. Na quarta petição é que nós vamos entrar com o nosso pedido. Abra no livro de Provérbios. Eu espero que não esteja te enfadando. Espero que você esteja ouvindo esta palavra e quem sabe sua oratória vai melhorar muito com Deus. Você vai ter uma consciência mais profunda sobre Deus. E ao entrar na presença do Senhor, eu creio que Deus vai fazer um quebrantamento muito grande, mas vai te revelar coisas que você ainda não teve por causa disto, de não reconhecer aquilo que Ele é capaz. Provérbios 30, se você tem a sua Bíblia, diz aqui o proverbista, no verso 7. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. O que ele disse aqui no verso 8? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E ele disse a razão, verso 9.
para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e venha profanar o teu nome. Que coisa séria, coisa séria, que coisa séria. Este é o coração de um homem de Deus. Este é o coração de uma pessoa que reconhece Deus e sabe do perigo de que é Deus se der certas coisas. Há certas coisas na minha e na sua vida que Deus não vai nos dar porque vai nos fazer mal. Por isso que você tem que dizer: Senhor, santificado seja o teu nome, que a tua vontade seja feita e não a minha, porque a nossa vontade é humana e a vontade de Deus é espiritual. E Ele não vai te dar alguma coisa que venha fazer com que você se distancie dEle. Portanto, você descobre aqui nessa oração maravilhosa do Pai Nosso, Ele diz assim: o que é que Ele pede? Venha o teu reino, faz a tua vontade. Agora verso 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que coisa fantástica! O pão nosso. Essa quarta petição expressa a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia sustenta, que nos sustenta fisicamente. Não tem o primeiro lugar, mas ele tem o seu também lugar, porque Deus quer nos abençoar. Como viver sem sustento, irmãos? Como viver se não for Deus sustentando? Eu, quando aceitei o desafio de vir para o ministério, eu estava abrindo mão de coisas, o qual nós estávamos, eu e minha mulher, conquistando. E diga-se passagem, se tudo corresse bem com 50 anos, eu não precisava mais trabalhar. Eu estava fazendo um patrimônio para depois ficar tranquilo. E quando eu abandonei tudo para vir servir a Deus, eu pedi a Deus duas coisas só. Única pedido, eu falei: Deus, que não venha jamais faltar o pão na mesa da minha família, das minhas crianças. Porque na minha infância eu tive muitos problemas com falta de comida. Uma criança querendo comer mais e não tinha acabado. Você sabe o que é criança. Isto me marcou minha vida como pesadamente. E eu pedi duas coisas: Senhor, que não falte o pão lá em casa, todo dia o pão na mesa. Eu nem botei a condição, eu quero filé mignon com batata frita, eu nem botei isso. Pode ser, Senhor, até curvina frita. Pode ser angu com quiabo. Ótimo, porque eu não exigi. A segunda coisa que eu pedi: que não falte instrução para as minhas filhas, porque os filhos de pastores são muito rejeitados pela igreja. Ouça bem, filhos de pastor, todo mundo gosta de meter o dedão, achar que não é gente, sofre rejeição, críticas. Está vendo? Tem isso que é filha do pastor. E eu digo: Senhor, que as minhas filhas estudem, tenham sua vida, sua formação, para ela poder viver. E graças a Deus, Deus nunca deixou faltar o pão lá em casa. Por sinal, lá em casa tem uma lei da multiplicação. Tem arroz lá em casa que ele fica tão cansado na geladeira e voltar, que se a minha mulher abrir a geladeira, vem sozinho para a mesa, é a minha vez. E ela diz assim: rapaz, aqui em casa tem uma lei da multiplicação, não sei o que é, porque o troço não acaba. E nunca faltou pão.
E as minhas filhas estudaram, se casaram, graças a Deus. Agora, vamos servir a Deus até o final, porque o melhor ainda está por vir. Você está entendendo? Eu não botei prioridade para Deus. O que eu coloquei foi coisas básicas. Pão nosso, que é a oração. Pão nosso, de cada dia. E Deus nos deu. E Deus exagera, às vezes dá até bacalhau. Mas tudo bem, isso é problema dele. Assim como nós cuidamos dos nossos filhos, o Senhor também cuida dos seus filhos. Eu creio. E aqui nós temos 2 versículos. Não nos deixe cair em tentação. Claro que Deus vai livrar você de ser tentado, vai, mas você também precisa praticar a palavra de Deus, porque a tentação ela vem como um desafio humano. E você, com o Espírito de Deus, você se livra. É Ele que livra a mim e a você. Não terminei, eu vou terminar daqui a pouquinho. Falta 2 minutinhos só. Vou terminar. Verso 14 e 15, aí nós temos um problema. Olha para verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ele está dizendo para quem? Para mim e para você. Aí nós começamos a entender como é que eu posso dizer, Senhor, santificado seja o teu nome. Como é que eu posso santificar a Deus se aqui dentro eu tenho esses problemas? Se aqui dentro eu carrego este problema grave que está aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora aqui, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E o que faz separação de Deus, do homem de Deus, irmãos, são as nossas transgressões. As nossas transgressões, ouça o que eu vou te dizer, eu estou terminando. O que faz nos separar de Deus são as nossas transgressões. As nossas transgressões, ela nos limita diante dele para chegar com autoridade. Foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Disse, meus discípulos, daqui a pouco eu volto, mas siga com esta mensagem. Pregue para a minha igreja, pregue para o rebanho, para que eles possam viver e ter uma vida sadia diante deste mundo e na presença do Senhor. Portanto, vamos ficar de pé e vamos recitar a oração do Pai Nosso. Vamos ficar de pé. Lá na galeria, vamos todos nós recitar. Dê a mão a quem está ao seu lado. Nós ainda vamos cantar uma canção. Tua vontade seja feita e nada mais. Dê a mão a quem está ao seu lado. Vida cristã, meus irmãos, é um desafio. Vida cristã não é uma brincadeira. Vida cristã não é vir aqui cantar, bater umas palmas e voltar para casa. Isso aí qualquer incrédulo faz. E até às vezes faz melhor do que a gente. Porque você vai lá numa roda de samba do Zeca Pagodinho, eles fazem bem. Vai lá no Gilberto Gil, gosto muito, eu ouço aqui mais quando eu posso. Né? Eles também podem fazer o que eu faço. No contexto. Mas e o coração? E o coração? Vamos então, Pai Nosso? Todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.